Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje um assunto bastante interessante. Quais são os animais que existem no planeta Terra? Já te fez essa pergunta? Bom, quantos animais existem? Quantos já existiram? Quantos a gente já descobriu e tem ainda por descobrir? Mas agora o mais curioso de tudo é que a gente conhece vários animais, né? Mas quais são os animais que a gente realmente conhece? Aqueles que muitas vezes são mostrados em filmes, né, no nosso dia a dia, que a gente consegue enxergar, mas isso é a ponta da ponta da ponta do iceberg, é muito pouco do que a gente realmente conhece da biodiversidade de animais. Estamos falando só de animais aqui do planeta Terra. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Bom, pessoal, bastante interessante, porque como é que eu dividi este vídeo? Aqui eu vou falar sobre algumas características gerais. Aqui os principais grupos, que na verdade são os principais filos. Lembra, reino animal possui seus filos. Aqui são os principais filos. Aqueles que a gente tem que estudar para quem está no ensino médio, quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular. São, digamos assim, os básicos, aqueles que a gente mais convive, muito embora não sejam, né, do nosso dia a dia, a gente convive em filmagens, né, em séries, em desenhos, entre outras coisas. Agora, isso aqui que eu vou falar para vocês é muito pouco. Imagine todo o universo que tem com esses outros filos aqui, que é pouquíssimo conhecido, com exceção de um ou outro aqui. Então, vamos fazer essa viagem. Primeiro, te liga só. Atualmente, são conhecidas ou são descritas aproximadamente 1.200.000 espécies de animais. Estamos falando de animais, tá? Claro, a grande maioria dessas espécies são artrópodes, insetos, né? Mas imagina só, 1.200.000 estão descritas. É a espécie X, tá muito bem. Agora, olha só, a estimativa é que existam entre 8 e 10 milhões de espécies aqui no planeta Terra. Ou seja, a gente tem ainda para descrever, sei lá, 7, 8 milhões de espécies ainda, que são desconhecidas da ciência. Olha que coisa bizarra, né? Claro que a grande maioria são espécies pequenas, artrópodes, marinhas, tudo mais. Só que preste bem atenção. Muitos alunos me perguntam, professor, será que a gente não vai achar uma espécie nova de, sei lá, de girafa, um primata novo? É mais difícil, né? Se pegar os grandes vertebrados, esse eu acredito que a gente já tenha descrito a grande maioria deles, se não, dependendo do grupo, até todos. Agora, quando a gente fala de número de espécies, a gente tem que imaginar que existem animais que a gente não tem o contato, eles são muito pequenos, eles vivem em regiões, numa caverna específica, sabe, de um país X ou Y. Então é muito complicado a gente estimar realmente quanto. Isso aqui são tudo feito por estudos, tá? Tanto é que existem estimativas que ultrapassam 20 milhões de espécies como estimativa. Agora, o que é mais curioso, outros pesquisadores, eles estudam quantas espécies provavelmente já existiram no planeta Terra. Surgiu a vida, então o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente há 3,7 bilhões de anos atrás surgem ali os primeiros seres vivos e de lá para cá, quantas espécies já existiram? Então são estimativas que podem estar completamente erradas, mas pelo menos já existiram 100 milhões de espécies de animais, moçada. Estamos falando de animais. Claro que quando surge lá a vida, nem era animal, né? Estou falando quando surge o primeiro animal. Pô, a partir dali, quantos animais, quantas espécies já existiram? Ou seja, olha o que é mais curioso. Se 100 milhões de espécies já existiram, aproximadamente, segundo essa estimativa, 90 milhões delas já não existem mais. Em outras palavras, existem muito mais espécies extintas do que vivas hoje. E a gente às vezes se acha, né, o dono de tudo, né? Pessoal, a nossa espécie Homo sapiens está aqui há 200, 300 mil anos. Não é nada, velho, nada dentro dessa escala evolutiva gigantesca. Por isso que a gente tem que sempre respeitar e nos colocar como mais uma espécie. Claro, com atributos fantásticos, mas somos mais uma espécie, beleza? Agora, olha só, aqui então estão os principais grupos. Nesse caso eu coloquei o nome popular, né, o exemplo, e eu coloquei do mais simples ou menos complexo até o mais complexo. Tá? Lembrando que eu não posso falar, isso aqui é menos evoluído e os cordados, que somos nós, somos mais evoluídos. Está errado. Não se fala mais ou menos evoluído quando se trata do assunto evolução em si. Agora você pode falar mais derivado. Por quê? Um grupo de cordados, por exemplo, nós, os mamíferos, nós sofremos muito mais modificações ao longo do tempo da escala evolutiva. Então podemos dizer que somos mais derivados ou até mais complexos, mas não mais evoluídos.
Bata nessa tecla importantíssima. Então, primeiro, os poríferos, tem corpo cheio de poros. Moçada, são animais muito simples. Eles não têm nada. Tanto é que você fala, porífero tem porcaria nenhuma para a gente não se esquecer na hora da prova. Não tem sistema respiratório, sistema nervoso, não tem nada. É um emaranhado de células, nem tecido verdadeiro. E algumas células que são os coanócitos batem ali, tem uns flagelozinhos e a água vai circulando e as células vão pegando os nutrientes, passando por difusão para outras células. Muito simples assim, certo? Então esses são os animais que a gente estuda no ensino médio mais simples, tá? Depois tem os quinidários, que são as medusas, né, corais, anemonas do mar. Eles já nadam, né, numa das fases da vida, eles já têm um sistema nervoso difuso, são células nervosas ali, né, então já começa aqui um pouco mais de complexidade. Aí vem os plateumintos. Plateumintos, lembra plano, né? Plateumintos. Plateumintos são vermes de corpo achatado. Então, veja, exemplo, planárias e tênias. As tênias são parasitas, planárias são de vida livre. Tá? Tênias, por exemplo, é um plateuminto fininho que pode chegar até 6 metros, a tênia solium, né? E ficar no nosso intestino delgado. Muito bem, agora em Curitiba começa a chover, sai uma chuvinha de fundo, lembre-se, é um efeito bisurado aí. Depois tem os nemateumintos, que são vermes, só que diferente dos plateumintos, os nemateumintos têm um corpo cilíndrico, certo? Ou seja, redondinho, com as pontas, com as extremidades finas, afiladas, que a gente fala. E aqui existem vários nemateumintos de vida livre e tal, mas aqui como os principais exemplos, aqueles que a gente mais conhece, serão lombriga, que são parasitas do intestino delgado, né, filárias, que são outros tipos de parasitas também, inclusive que causa a elefantíase. Então estão todos nesses grupos. Pessoal, preste bem atenção, aqui são grupos lá em cima da escala classificatória, ou seja, são filos. Acima do filo tem superfilo, tudo bem, mas para ensino médio tem o reino, depois tem os filos. Então esses, imagina quantas espécies, porque depois tem classe, ordem, família, gênero, espécie. Então tem muitas espécies dentro de cada um desses filos, tá? Muito bem. Depois vem os moluscos, entre eles caracol, polvo, lula, tá? Extremamente inteligentes, né? Você pega lula e polvo aqui, muito complexos, tem olhos já complexos, tá? Mas ainda estamos aqui no início da complexidade. Lembrando que mais complexo também não significa ser melhor, muito cuidado. Eu sou super complexo, então sou melhor que os menos complexos. Não. Moçada, qual é o grande objetivo de um ser vivo? Reproduzir e manter-se vivo, propagar o seu material genético, esse é o objetivo. Então falar que tu é melhor ou pior do que um... Não, velho, cada um tem seu cantinho na evolução e está vivendo lá na felicidade dele, desde que consiga reproduzir e gerar descendentes férteis. Muito embora nós seres humanos, chegamos numa complexidade tão grande que a gente pode chegar e falar, não, mas para aí, eu quero reproduzir sem reproduzir, mais ou menos assim, né? Então a pessoa pode optar por não ter filhos, né? Aí já entra na filosofia que não é o assunto dessa aula, mas outros animais não, né? Então vamos lá, molusco, anelídeos, moçada, do filo anélida, possuem o corpo como se tivessem anéis nele. Então, por exemplo, a minhoca ou sanguessuga, anéis, e cada anelzinho ali, cada compartimentozinho ali desse animal possui uma estrutura complexa. Então, muito interessante. Tanto é que você fala, corta a minhoca ao meio, ela se transforma em duas. Tem uma estrutura. Assista a aula de anélida, é bem interessante esse grupo. Tá? Depois tem os artrópodes. Esse aqui disparado, moçada. Absolutamente disparado, é o grupo mais diverso de todos os filos, graças principalmente aos insetos. Preste bem atenção. Só de coleópteras, que são cascudos, esses besourinhos, existem mais de 350 mil espécies descritas. Absurdo, cara. O bicho é muito diversificado. A gente poderia falar sobre o motivo disso, temos aulas de artrópodes, né? Mas um deles, eles multiplicam muito, eles têm uma fase de vida que a gente chama de holometábulo, ou seja, o adulto não compete com a larva. Há exemplo também dos lepidópteros, que são mariposas e são borboletas, também são muito diversificados. Tá? Os dípteras, que são as moscas, tudo isso estão dentro dos insetos. Mas aqui também cai aracnídeos, caem os crustáceos, caem os diplópodas, os quilópodas, né, o piolho de cobra, centopeia. Então é um grupo bastante diversificado aqui, os artrópodes, e um dos mais interessantes de estudar. Sabe, se você estuda artrópodes, sai apaixonado, parecem robozinhos fantásticos, de uma complexidade gigantesca e digamos assim, um trabalho muito bem feito da evolução. Cada um desses seres vivos tem estratégias diferentes, né? Por exemplo, tu pega um inseto e trabalha com estratégias de reprodução lá na ecologia, eles são R estrategistas, porque eles multiplicam muito rápido e tem 10 mil filhotes, tá tudo bem, deixa esses 10 mil filhotes lá, 1 ou 2 se safam. Nós, mamíferos, somos K estrategistas, ou seja,
nós temos poucos filhos, mas aqueles poucos a gente demanda energia demais para criá-los, né? Eu tenho 2 filhos, um que está com 1 ano e 11 meses e outro que está com 8 meses, tanto imagina um esfaque. Não, 8 fez 9 meses agora, barbaridade. Muito bem. Dylan e Nolan. É só para falar de estratégia reprodutiva, né? Agora vamos aqui. E moçada, só antes de eu continuar nesse quadro, tá chovendo fortíssimo aqui em Curitiba. Então aqui eles têm... Mas, pastor, tem um chiadinho gostosinho, bonitinho aqui no fundo. É a chuva, tá? É a chuva. Muito bem, vamos lá. Respirando. Depois tem os equinodermos, ou equinodermata, né, do filo, que são principais estrelas do mar. Por incrível que pareça, aqui está na escala também de proximidade entre a parte filogenia, né, de filogenética. Então, se para pensar, os poríferos desses principais são os mais distantes do cordado. Então, qual é o mais próximo do cordado? São os equinodermos. Sim, por uma característica muito interessante. Equinodermatas e cordados, eles compactuam com uma característica importantíssima, que somos deuterostômios. Ou seja, tem um orifício chamado de blastóporo lá no desenvolvimento embrionário, e esse orifício, para os animais deuterostômios, esse orifício origina primeiro a parte do ânus, depois a parte da boca, certo? Todos os outros animais, que são protostômios, é o contrário, origina primeiro a boca, depois o ânus. Então, uma característica que nos põe próximos aos equinodermos, muito embora a gente tenha uma estrutura corporal completamente diferente, né? Bom, depois vem os cordados, entre eles peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Moçada, aqui, quando a gente fala de cordados, de vertebrados, né, possui coluna vertebral, possui notocorda, entre outras características, a gente já tem uma comparação de proximidade muito maior. Por exemplo, se você vê um animal próximo a nós, você sente-se muito mais familiarizado com ele. Você vê um gato. Cara, um gato. Você tem pena. Um cachorro, você tem pena de um cachorro. Agora você pega assim, um porífero, um quinidário, não tem pena. Tá? Por quê? Porque tem aquela proximidade evolutiva e até genética, né? Certo? Aí, se tu pegar dentro de mamífero, dentro de primato, pegar um chimpanzé, que hoje é o nosso parente vivo mais próximo, né? O chimpanzé, se tu olhar a feição dele, é muito semelhante à nossa, porque nós nos diferenciamos dos chimpanzés ali há alguns milhares de anos, na verdade alguns milhões de anos, o que é pouco na escala evolutiva. E é errado falar que a gente veio dos macacos modernos, nós não viemos deles. Os macacos modernos estão evoluindo, assim, tinha uma evolução, veio um ramo para cá, veio outro ramo para cá, se não me engano, 7, 8 milhões de anos atrás. Aqui surgem nós e aqui surgem, por exemplo, os chimpanzés. Não foi assim, o chimpanzé para depois ser humano, não. Então nós não viemos dos macacos modernos, não confundam isso, tá? Muito bem, agora aqui, moçada, eu vou falar um nomezinho, um ou outro eu vou falar um pouco mais, que isso aqui é um troço, eu estudei isso aqui na faculdade, meu querido professor Zefa, quando trabalhou essa parte aqui de invertebrados, né? A gente trabalha, são filos muito pequenos, muitas vezes, são filos muito desconhecidos, que vivem no fundo do mar ou vivem em colônias. É um mundo à parte aqui, tá, pessoal, da zoologia. Então eu vou comentar aqui o nome deles, vou ler, tá? Tem alguns nomes um pouco mais difíceis, e na medida do possível, jogarei uma imagem aí para a gente pelo menos se familiarizar. Agora aqui, olha só, aqui os nomes eu coloquei os nomes de filo mesmo, certo? Inclusive eu vou deixar, ou agora, eu já deixei antes, mas em algum momento desse vídeo, vai passar um cladograma que mostra todo o parentesco evolutivo dessas espécies. Tá? Então aqui também não está necessariamente, primeiro esses aqui mais complexos, não, isso aqui está tudo misturado. Tá? Então sigam, se vocês querem ter uma ideia de complexidade, o cladograma que eu mostrei para vocês anteriormente, ou agora. Vamos lá. Então, Ctenófora, Placozoa, Xenotuberlida, Aquelomorfa, hemicordada ou hemicordata, Caetognata, Priapulida, Loricífera, desculpa pessoal, porque eu tenho que ler e pensar ao mesmo tempo, né? Então, Loricífera, Quinorrinca, Nematomorfa, esse aqui é importante, tá? Nematomorfa, verme crina de cavalo, muitas vezes eles são parasitas também. Esses nematomorfas são parasitas de artrópodes, né? Então, por exemplo, de grilo, e eles têm um ciclo extremamente interessante. Muitos confundem o nematomorfa com os nematódios, com os nemateumintos, e não são filos diferentes. Esse outro também, o tardígrada, que são os tardígrados, são extremamente falados, conhecidos pela resistência que esses pequenos animais possuem. Onicófora, tá? Onicófora. Depois tem Gnatostomulida,
micrognatozoa, rotífera, gastrótrica, nemértia, braquiópoda, foronida. Ah, é nomezinho, né, moçada? Aqui tirem ideias para o nome dos filhos de vocês. Entoprocta, Entoprocta, briozoa e ciliófora. Alguns deles eu me lembro, tá? Alguns deles eu me lembro lá da faculdade, outros eu nem lembrava. Por quê? Aqui cabe outra reflexão. Isso aqui é hoje. Daqui a 5 anos pode ser que vários deles aqui a gente não tem certeza se estão no lugar certo, se daqui a pouco vão mudar, ou se um vai fazer parte de outro, ou se existem outros filhos, ou se esses filhos têm que se juntar, ou seja, são menos filhos reais. E tá tudo bem, pessoal. A gente trabalha com seres vivos, e quando a gente estuda seres vivos, os seres vivos estão em constante evolução. Então tu chegar e falar que esse é um filo, e ele não é um subfilo de um outro filo, é difícil a gente conseguir ter certeza. A gente tenta fazer um trabalho bom, mas ainda há muitas incertezas, tá? Muitas mesmo. Então aqui eu quis mostrar para vocês, me arrisquei falando, vale um like, pessoal, porque eu paguei mico aqui tentando ler rápido todos esses nomes, tá? Vale um mico aí, então paguei meu mico, vale um like, vale essa inscrição e também, se você quiser conhecer a plataforma Biolândia, especializada em biologia, mas aí, pessoal, vamos ter essas aulas lá na Biolândia, mas claro que não, tia, não viaja. Essas aulas aqui não vai cair isso aqui no Enem, nos vestibulares. Isso aqui não é ensino médio. Pode até comentar lá sobre um tardígrado e tal, mas não vai. Quais são as características do aparelho digestório do tardígrado? Não. Eles podem falar uma historinha para cobrar uma característica de zoologia. Agora, o que cai mesmo no Enem, nos vestibulares, que a gente tem lá na plataforma tudo, é uma aula específica para cada um desses grupos. Sem contar que, por exemplo, plateumintos, tem plateumintos que causam doenças, parasitas, entre outras, tá, moçada? Então é isso aí. Espero que tenham curtido, uma aula que deu bastante trabalho para fazer, porque isso aqui é fácil, tá, pessoal? Até aqui é tranquilo. O problema é entrar nisso aqui, saber os nomes certos para jogar e ver que realmente eles fazem parte de filos específicos e ninguém tem certeza ainda de tudo isso aqui, tá? Nenhum pesquisador que trabalha especificamente com isso vai falar, tem certeza que isso nunca mais vai mudar. Como eu disse para ti, estamos em 2024. Pode ser que em 2030 eu regrave essa aula aqui e já tenha outros ou tenham menos grupos e tá tudo bem, faz parte. Estamos juntos, um grande abraço.